Há pouco mais de um mês das eleições, esse texto nos fala sobre pessoas que tentaram viver a sua vida sem Deus. Coloquei como título desse sermão o legado de Gideão. Qual que foi o legado de Gideão? O povo se esqueceu de Deus. Um dos maiores líderes de Israel fez com que o povo se esquecesse de Deus. E isso tem que nos levar a pensar em quem nós escolheremos como líder de nossa nação. Assim como talvez daqui a 1, 2 anos, pela graça de Deus, quem nós queremos que seja o líder ou os líderes presbíteros de nossa igreja. Tudo isso deve sempre passar pela nossa mente. Nunca devemos tomar uma decisão sem Deus. Nunca devemos escolher algo tão importante sem considerar qual é a vontade de Deus. Nosso Senhor nos ensinou na oração que nós devemos clamar pelo reino de Deus vindo até nós. E em outro momento Ele falou que a vontade de Deus era superior à sua vontade. Como são as nossas escolhas? Como será a nossa escolha daqui a um mês e meio? Como será a nossa escolha daqui a 1 ano, 2 anos, quando a Igreja Presbiteriana do Jardim das Fontes, se Deus quiser, se tornar uma igreja organizada, independente, podendo escolher os seus líderes? Essa mensagem tem que falar a nós. Esse texto tem que nos ensinar sobre o que é uma liderança sem Deus, o que é um povo sem Deus, o que é uma nação que se esqueceu do Senhor. Como eu falei, é o legado de Gideão que é apresentado nesse capítulo 9. Se nós olharmos para toda a história de Juízes que nós já ensinamos aqui, uma das frases que daqui a pouco nós vamos ver se repetindo muitas vezes é que não existia rei naquela época e cada um fazia o que achava melhor. Não existia rei naquela época e cada um tomava a decisão que achava melhor. Mas nós vimos que, apesar de não existir um rei humano, apesar de não ter alguém que sentasse num trono, colocasse uma coroa, pegasse o seu cetro e dissesse, vai ser assim, vai ser desta forma, sempre existiu um rei divino por trás. Nós vimos que ao longo dos primeiros 8 capítulos, Deus levantava líderes, mas era Ele que estava por trás do líder, era Ele que sustentava, era Ele que dava as vitórias para o líder. Foi assim com Gideão, que é o personagem que implica no que a gente vai ver nesse capítulo 9. Foi assim com Débora e Baraque, foi assim com Jefté, foi assim com Sangar, que pouco se fala da história dele. Foi assim com todos os juízes até o capítulo 8. O povo esquecia do Senhor, o povo se dobrava a outros deuses. Deus oprimia o povo com os inimigos de fora. Então o povo clamava, então Deus levantava um líder, porque no fundo ele era o grande rei. Mas agora nós vamos ver que o povo se esquece de tudo isso. O povo se esquece do legado que Deus colocou para o povo de Israel, preferindo seguir o legado de Gideão. Antes de lermos o capítulo 9, vou pedir para os irmãos olharem para o versículo 34 do capítulo 8, só para nós termos uma ideia de que realmente o povo se esqueceu do Senhor. O versículo 34 do capítulo 8 diz assim: os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus. O legado de Gideão, esquecimento de Deus. Gideão obteve uma das maiores vitórias da história, que foi aquela grande vitória com 300 homens contra o exército de milhares, centenas de milhares de midianitas. Deus deu uma vitória incrível para Gideão. Gideão até saiu perseguindo, querendo derrotar os 15 mil que sobraram, sendo que isso não era necessário. Então, quando Gideão volta vitorioso da batalha, ao invés dele reconhecer que foi Deus que deu a vitória, ele fala assim: eu vou trilhar vocês se vocês não me obedecerem. Eu vou castigar vocês com açoites se vocês não me obedecerem. Há uma pequena cidade que era da fronteira de Israel, ou seja, a primeira cidade que seria atacada. O homem humilde que tinha aquele medo todo: Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da terra de Israel, como eu vou liderar esse povo? Chega ao final oprimindo o seu próprio povo, mas isso com uma pequena cidade.
A gente vai ver que um dos legados dele foi um dos seus filhos oprimindo uma grande cidade em Israel, apenas imitando o pai. E aqui eu faço uma pergunta aos pais e às mães: qual o legado que vocês têm deixado aos seus filhos? Daqui a 10 anos, se vocês olharem para a vida do seu filho, será parecida com a sua, provavelmente, e daí parecida para o bem ou para o mal? Qual o legado que temos deixado aos nossos filhos? Qual o legado que deixaremos às gerações futuras? E isso já implica daqui a 1 mês e meio, quando colocaremos o nosso voto numa urna eletrônica. Qual o legado para daqui a 4 anos? Qual o legado para daqui a 8, se o candidato vier a se reeleger? Tudo isso tem que passar pela nossa mente. O legado de Gideão não foi dos melhores. E nós veremos isso a partir do versículo 1. Olha então, Juízes capítulo 9, versículo 1. Eu não vou ler o capítulo 9 inteiro de uma só vez, eu vou ler aos poucos e nós vamos ver o que está acontecendo. Primeiro do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, e a gente tem que lembrar que Jerubaal é Gideão, é o nome que Gideão ganha depois de destruir o altar de Baal, foi-se a Siquém. Veja a cidade, a gente já falou dessa cidade no culto de hoje. Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao cavalo memorial que está perto de Siquém. Até aqui por enquanto. Quero chamar esses primeiros 6 versículos de: o povo se esqueceu do Senhor, porque o povo se esqueceu que é o Senhor que coloca os líderes. É o Senhor que levanta os líderes. No final, poderemos resumir como: o povo se esqueceu da liderança do Senhor. Primeiro ponto: o povo se esqueceu da liderança do Senhor. A história nos conta que Abimeleque, um dos filhos de Jerubaal, um dos filhos de Gideão, foi até a sua cidade natal, a cidade da sua mãe, falar aos habitantes dessa cidade, aos líderes dessa cidade. Essa cidade é Siquém. Ele foi para se apresentar como candidato a rei, basicamente isso. Não é melhor que eu governe sobre vocês? Eu que sou filho dessa cidade de Siquém, a minha mãe é a daqui. Minha mãe é uma siquemita. Não é melhor que eu governe sobre vocês do que todos os outros 70 filhos que Jerubaal teve, que Gideão teve? É melhor um só governar ou todos os 70? Mais do que isso, 70 homens que nem são de Siquém, são de outra região de Manassés. Não é melhor que alguém da nossa casa nos lidere? Não é melhor que eu governe sobre vocês? Quando nós olhamos para o local onde se passa essa conversa de Gideão, Siquém, nós temos que nos lembrar o que Siquém representava nas Escrituras. Siquém era o momento onde o povo se consagrava a Deus. Siquém era o local onde o povo se achegava a Deus para culto. Siquém é o lugar onde o povo renovava a aliança com Deus. Quando Deus chamou Abrão lá de Ur dos Caldeus, lá do leste, lá da Mesopotâmia, para ir até Canaã, onde ele faria de Abrão uma grande nação, a primeira cidade que Gideão entra em Canaã e que Abrão entra em Canaã e assenta o seu acampamento, começa a viver por alguns anos, é Siquém. E nesse momento, ao ver que ali era a terra que o Senhor tinha prometido, ele constrói um altar ao Senhor e adora o Senhor nesse local, em Siquém. Como nós lemos em Josué capítulo 24,
foi em Siquém que Josué chamou o povo a servir exclusivamente ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo em Siquém. Só que se os irmãos olharem para o nosso texto, lá no versículo 4, vai ver que essa cidade de Siquém não é mais uma cidade consagrada ao Senhor. Olha o que está no versículo 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa do templo de Baal-Berite, na famosa cidade de Siquém, onde Abraão construiu primeiro um altar ao Senhor, onde depois Josué, quando retornou a Canaã com o povo que liderou da saída do Egito junto com Moisés, quando eles voltaram, renovaram a aliança em Siquém. Agora Siquém é uma cidade entregue a Baal. Outro Deus é adorado ali, outro Deus é servido ali. Por que outro Deus é servido ali? Porque o povo se esqueceu do Senhor. E quando o povo se esquece do Senhor, o povo elege pessoas que também se esqueceram do Senhor. E esse é Abimeleque. Quando nós olhamos para a história de Abimeleque, nós temos que pensar quem ele era. Abimeleque é um filho que naquela época era considerado ilegítimo. Gideão teve 70 filhos das suas esposas legítimas, oficiais, e ele teve Abimeleque, filho de uma concubina, de uma escrava da terra de Siquém. Para a sociedade daquela época, Abimeleque era um filho ilegítimo. Abimeleque era alguém que não deveria ser considerado entre os filhos de Gideão, não teria nem direito à herança de Gideão. E a gente sabe que Gideão obteve uma grande herança no capítulo 8, quando ele volta da batalha, ele pede as argolas de ouro para o povo. Então ele faz uma estola sacerdotal e todo mundo começa a adorar a estola sacerdotal. Mas Abimeleque não está como um filho herdeiro. Abimeleque é um filho ilegítimo. Os seus irmãos o tratam como um filho ilegítimo. Jotão, como nós vamos ver daqui a pouco, o chama de filho ilegítimo de Gideão, e dizendo que era melhor que os filhos legítimos governassem. Qual o sentimento que está por trás de Abimeleque no momento em que ele chega para o povo de Israel, para os siquemitas, e fala assim: eu quero liderar vocês? É um sentimento bom de alguém que até então foi considerado um filho ilegítimo, que era desprezado pela casa do seu pai, ou apenas um sentimento querendo vingança? Provavelmente apenas querendo vingança, como nós vamos ver no restante do texto. Então os siquemitas, que outrora era o povo onde se consagrava a terra a Deus, onde adorava o Senhor, ao invés de considerar o Senhor para tomar essa decisão, não, seguem o conselho de Abimeleque, o conselho daquele que o nome representa: meu pai é rei, Gideão é rei. Olha o que eles fazem. No versículo 2, ele pede que os líderes da cidade de Siquém falem aos habitantes, a todos os homens de Siquém, para apoiarem a sua campanha contra os filhos legítimos de Gideão. O versículo 3 vai dizer assim: então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Então, o grande motivo da escolha de Abimeleque como rei, que eles vão coroar Abimeleque como rei, não é se ele é alguém enviado pelo Senhor, como todos os juízes eram. O Senhor levantava os juízes naquela época. Não é esse o motivo. O primeiro motivo é: ele é nosso irmão, ele é da nossa casa. Não importa se foi o Senhor que mandou ele ou não. Nós devemos pensar sobre isso. Nós escolhemos alguém apenas pelos nossos gostos, apenas pelo aquilo que parece melhor para nós, ou aqueles que são nossos amigos, ou nós escolheremos alguém que sirva verdadeiramente o Senhor? Daqui 1 ano e meio, 1 mês e meio, daqui a 2 anos, os irmãos se envolverão cada vez mais em eleições e em escolhas. Isso deve estar na mente. O povo de Siquém é nosso irmão, é melhor que seja ele. O que leva às nossas escolhas? Gideão então obtém 70 peças de prata, e vejam de onde. Versículo 4:
deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, ou seja, o povo que o colocou como rei tomou os utensílios, tomou o tesouro da casa de Baal, do templo de Baal, e deu a Gideão 70. Por que 70? Uma peça de prata para cada filho de Gideão morto, que era o que ele ia fazer na sequência. São 70 filhos legítimos, 70 peças de prata. Ele sai com essas 70 peças de prata e contrata mercenários, homens levianos, homens atrevidos, que é o que diz no versículo 5, aliás, final do versículo 4. Ele contrata mercenários, homens que não tem quem governe eles. Geralmente mercenários são aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e são pagos. Ora eles servem um povo, ora eles servem o povo inimigo desse povo. Eles não são soldados leais. Não são soldados que vão para uma guerra dizendo: eu sirvo exclusivamente ao meu país. Supondo que um dia tivesse uma guerra Brasil e Argentina, esses mercenários iriam para o lado que pagasse melhor, para o lado que os ajudasse financeiramente melhor. O líder que Siquém escolheu foi porque ele era irmão, mas olha o caráter dessa pessoa. Ele quer ser o comandante de um exército de mercenários. É o legado de Gideão. É o legado daquele que no final escolheu apenas ficar com seus 300 e não ser um juiz submisso ao Senhor. O legado é sempre passado de geração em geração. Primeira coisa, o povo se esqueceu da liderança do Senhor. Segunda questão, o povo se esqueceu do que o Senhor fez. Do versículo 7 ao versículo 21, se passa com Jotão, que é o filho que escapa. Lembra que matou 70, só que um mais novo ficou vivo, que é o que nos conta o versículo 5, olha ali. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Se você quiser destacar essa expressão, como que Abimeleque mata os 69, no caso, filhos de Gideão, destaque, sobre uma pedra, ou seja, colocou a pessoa na pedra, sobre a pedra e matou ali em cima. Como? O texto não parece dizer, mas apenas que foi sobre uma pedra. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Só que Jotão escapa, como diz o final. Porém Jotão, filho menor de Gideão, de Jerubbaal, ficou porque se escondera. Então esse Jotão será instrumento do Senhor para amaldiçoar Abimeleque e os siquemitas. Versículo 7 a 21, diz assim: avisado disso, pois, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez às árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Versículo 9. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada ao Senhor e aos homens, e iria pairar sobre vós, sobre as árvores? 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedeste, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, 70 homens sobre uma pedra,
E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão? Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Siquém é uma cidade que fica entre dois montes, ou no final de dois montes. Tem os dois montes, então tem Siquém. Um dos montes é o Monte Gerizim, que vai voltar a se falar na passagem de Jesus com a mulher samaritana. Se diz que deve se adorar em Jerusalém, mas os nossos pais dizem que a gente deve adorar aqui no Monte Gerizim. Então, são dois montes, Gerizim e Ebal. Jotão, que escapou, se coloca sobre o Monte Gerizim. Esse monte anteriormente foi utilizado por Moisés para falar com todo Israel, dizendo o que o Senhor fez, como o Senhor tirou Israel do Egito, como o Senhor carregou Israel pelo deserto, sustentou Israel durante 40 anos pelo deserto. O Monte Gerizim sempre foi um lugar onde Moisés e depois Josué utilizavam para proferir bênçãos sobre o povo de Israel. O Senhor tem ajudado vocês, o Senhor continuará levando o caminho de vocês a bom termo, o Senhor ajudará, o Senhor continuará reinando sobre vós. Agora quem sobra esse monte é Jotão, e o que ele tem não são bênçãos, o que ele tem a falar não são coisas boas, ele vem para amaldiçoar tanto Siquém quanto Abimeleque. A forma dele fazer isso é contando uma parábola. Nessa parábola ele fala assim: veio pois as árvores, ele fala sobre um monte de árvores, uma floresta, e vem até a figueira, depois vai até a oliveira, depois vai até a videira, e fala assim: vocês que são as melhores árvores de Israel. A gente tem que pensar que figueira, oliveira e videira eram os principais produtos, as principais árvores que davam os principais produtos de Israel. Era com isso que Israel se mantinha, a parte agrícola e a sua parte de sustento. Vocês que são as melhores árvores, reinem sobre nós. Mas as três negam, dizendo: não, a nossa dedicação é ao Senhor, a nossa dedicação é aos homens, a gente não quer reinar sobre vocês. Então essas árvores vão até um espinheiro. Um espinheiro é algo, como o nome diz, cheio de espinhos. Só que os espinhos que a gente vê aqui geralmente são espinhos de árvores verdes. Na terra de Judá, na terra de Israel, os espinhos estão em meio aos desertos, são secos, utilizados exclusivamente para colocar fogo em algo. Por isso ele termina a sua parábola dizendo assim: o espinheiro ameaça as árvores. Vocês querem que eu reine sobre vocês? O espinheiro diz: então sirvam-me. Porém, caso contrário, eu colocarei fogo em vocês. Eu destruirei vocês como destruo os cedros do Líbano. O que Jotão está falando com isso? Vocês, habitantes de Siquém e de Bet-Milo, vocês escolheram para si como rei um espinheiro. Vocês escolheram Abimeleque, um homem que o seu coração é mais parecido com o coração de um mercenário do que o coração de um líder do Senhor. Um homem que prefere escolher 70 homens levianos ao esperar pela vontade do Senhor. Vocês escolheram alguém só por ele ser irmão de vocês. Assim como o espinheiro está em toda a terra de Israel, assim como a videira está toda, vocês escolheram alguém por ser da casa de vocês. O critério que vocês utilizaram foi errado. O critério tinha que ser: essa é a vontade do Senhor. Mas o critério foi: é melhor para nós, ao nosso irmão. Vocês escolheram como rei um espinheiro. E um espinheiro só serve para colocar fogo. Um espinheiro não serve para sustentar. Um espinheiro não serve para dar frutos, para dar comida, para dar alimento. Vocês escolheram alguém apenas para destruir vocês. Como serão as nossas escolhas? Nossas escolhas são criteriosas?
Nossas escolhas são de acordo com o que o Senhor orientou na sua palavra, ou as nossas escolhas são apenas por aquilo que a gente acha melhor? É possível que a gente escolha um espinheiro para governar sobre nós. É possível que a gente escolha espinheiros para liderar a igreja do Senhor. Desde já, entregue a sua escolha ao Senhor. Não pense apenas em simpatia política. Não pense apenas em esse saiu do meio de nós. Não pense em amizade. Pense acima de tudo. É isso que o Senhor gostaria que fosse feito? É isso que está de acordo com a palavra do Senhor? Mas o que mais chama a atenção é que vem desse monte Gerizim, o monte que lembrava o que o Senhor fez. As pessoas olhavam para alguém subindo no monte falar com eles e sabiam que o que a pessoa ia falar é o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda fará. Mas quem sobe é Jotão e ele não fala nada a respeito disso. Ele fala apenas a respeito da escolha que o povo teve. Ou seja, a escolha do povo não foi vinculada ao que o Senhor já fez. Os siquemitas escolheram alguém, não porque era uma liderança do Senhor, e também escolheram alguém sem pensar em tudo o que o Senhor já fez por eles. Essa pode ser muitas vezes a nossa escolha. Fujamos dela. A maldição é: se vocês, siquemitas, a escolha de vocês foi sincera, e é isso que ele fala no final, ó, versículo 19: se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre com vocês. Se foi sincera e verdadeira a escolha, se a escolha de vocês foi sadia, que venha a alegria sobre a casa de vocês, que vocês, Abimeleque, sejam felizes. Mas se não, que o espinheiro Abimeleque destrua vocês, e se não, que vocês destruam Abimeleque. A maldição de Jotão, provavelmente um homem que também não serviu ao Senhor. Lembrem-se que Gideão, Jerubbaal, construiu uma estola sacerdotal, colocou na sua casa, na sua terra, e todo Israel se prostituía. Todo Israel cultuava aquela estola. Com certeza os 70 filhos de Gideão faziam o mesmo. Só que agora um homem provavelmente ímpio amaldiçoa Siquém e amaldiçoa Abimeleque. Por quê? Como foi a escolha de vocês? Foi sincera e verdadeira? Ou foi uma escolha leviana? Foi uma escolha apenas o que é melhor para nós, sem considerar o todo, sem considerar acima de tudo o Senhor? O povo se esqueceu que Deus é o líder. O povo se esqueceu o que o Senhor fez. Mas o povo esqueceu que Deus é soberano. Deus é soberano, apesar da escolha que cada um faça. Lembra da história dos filhos de Jacó, que venderam José? Então depois José tem a oportunidade até mesmo de destruir, se vingar deles, e José fala assim: o mal que vocês intentaram, a escolha má que vocês fizeram, Deus transformou em bem? Deus fez bem para que se preservasse a vida? Nós vamos ver Deus utilizando a escolha má para fazer algo bom. O povo se esqueceu que Deus é soberano, do versículo 22 até o final do capítulo. Eu não lerei todo o capítulo, mas eu vou destacar algumas coisas, todo o restante do capítulo, mas eu vou destacar algumas coisas. Olha o versículo 22, o que diz, e o 23. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, ou seja, depois que Jotão amaldiçoou ainda, Abimeleque reinou 3 anos sobre Israel. 3 anos que o Senhor parece ter ficado em silêncio. A escolha foi errada, a escolha foi por motivo de vingança, a escolha foi por motivo de que ele era irmão, a escolha levou um líder que contratava mercenários, e durante 3 anos o Senhor parece ter ficado em silêncio. Abimeleque reinou tranquilamente. Versículo 23. Suscitou então Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque.
Deus suscita um espírito que coloca Abimeleque contra aqueles que o escolheram. E o contrário também, os siquemitas contra Abimeleque. Não se davam mais. Deus começa a agir. Agora vai lá para o final do capítulo, último versículo. Versículo 57. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Acima de tudo, o que eles esqueceram é que o Senhor é soberano. Acima de tudo, o que eles esqueceram é que Deus é rei. E como rei, ele utiliza até mesmo a maldição de um ímpio para fazer o seu propósito ser cumprido. Deus puniu Siquém, Deus puniu Abimeleque. Ele não enviou um profeta santo, foi um Jotão que provavelmente adorava aquela estola sacerdotal na casa de Gideão, seu pai. Deus é o Deus soberano aqui, e a gente vai ver algumas características disso. Abimeleque, ele reinava então principalmente a partir de Siquém, mas então os habitantes de Siquém, por conta do que Deus enviou para o meio deles, um espírito de aversão, ou seja, Siquém ficou aversa a Abimeleque, Abimeleque ficou aversa, ou seja, já não se davam bem. Os habitantes de Siquém começaram a conspirar contra Abimeleque. Nesse meio tempo veio o Gaal, olha o versículo 26. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, versículo 26 do capítulo 9. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. A confiança de Siquém não estava mais com Abimeleque, tinha passado para Gaal. Versículo 27, saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Cadê o povo que disse, Abimeleque vai reinar sobre nós porque é nosso irmão? Agora eles estão servindo um outro homem chamado Gaal. Estão adorando Deus, estão amaldiçoando, adorando Baal e estão amaldiçoando Abimeleque. O povo que colocou Abimeleque no trono agora conspira contra Abimeleque. E tudo isso porque Deus sempre está agindo, independente se a escolha é errada, independente se a escolha é um mal. Deus é soberano e Ele traz a sua vontade sobre a terra. Nesse meio termo, Gaal, ele vai fazer uma aliança com o povo de Siquém e vai começar a conspirar ele para se livrar de Abimeleque. Abimeleque ainda é o rei, mas Gaal está planejando tomar esse trono. O versículo 34 vai nos dizer quando Abimeleque então descobre a conspiração de Gaal, a conspiração dos siquemitas, a conspiração das cidades ao redor, e Abimeleque vem para punir. O versículo 34 vai dizer assim: levantou-se, pois, de noite Abimeleque, todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém. Lembra da maldição? O espinheiro vai destruir vocês, árvores, e vocês vão destruir o espinheiro. Eis que o espinheiro se levanta contra as árvores. Eis que Abimeleque, o rei espinheiro, se levanta contra as árvores de Siquém, contra os habitantes de Siquém. 35. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul, que era um dos líderes da cidade, e esse Zebul era um companheiro de Abimeleque. Ele era um homem fiel a Abimeleque, então ele estava também dentro, ali ao lado de Gaal, mas para fazer Gaal cometer erros, fazer Gaal ser destruído. Ele diz assim: eis que desce gente do cimo dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes que vês por homens, mas não são sombras apenas. Olha o que Zebul está falando com Gaal. Abimeleque está com as emboscadas ao redor. Então Gaal vê
parece homens se mexendo entre as árvores. Ele fala: olha, tem gente vindo contra nós. E Zebul, que estava ali, fala: não, fica tranquilo, não são homens não, são apenas sombras, você está vendo errado. Olha o tipo de liderança que há em Siquém: um traindo o outro, um fazendo o outro tropeçar. Talvez a gente vê isso na nossa história no Brasil, há uns 2 anos atrás, aqueles que eram companheiros firmes, um começando a se virar contra o outro. Por que será? Por que as pessoas tomam essas decisões? Por que as pessoas, os líderes, começam uns a conspirar contra os outros? Por um lado prometem apoio, daí logo depois são inimigos. Por que o povo que colocou outra hora quer tirar? Por que o que foi colocado outra hora quer oprimir o povo que o colocou lá, o esquece, faz um monte de promessa, então esquece de cumprir? Porque no final, tudo o que se escolhe, tudo o que se elege, infelizmente se elege pensando em si mesmo, no seu pequeno grupo, na sua família, pensando num nível pequeno e se esquecendo de que acima de tudo tinha que se pensar na vontade do Senhor. Traições, aqueles que escolheram se voltando contra o escolhido se voltando contra os que o escolheram. Apenas para nós avançarmos um pouco na história, as sombras não eram sombras, as sombras eram homens. Provavelmente os 70 homens levianos, mercenários. A sombra eram guerreiros que vinham contra Gaal a comando de Abimeleque. Versículo 39 vai nos ajudar a entender que a guerra se inicia. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Agora já tem guerra, não é apenas conspiração. Siquém tinha escolhido Abimeleque, agora Siquém está guerreando contra Abimeleque. 40. Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo, disto foi avisado Abimeleque. Olha só, não tem mais a guerra foi no dia anterior, agora o povo está indo trabalhar, está indo ao campo trabalhar, e Abimeleque vai tomar isso para destruir ainda mais o povo. No momento em que o povo trabalha, o líder ainda destrói. Versículo 43. Abimeleque tomou seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu no meio do trabalho, no meio onde o povo estava até mesmo enriquecendo Abimeleque, porque isso viraria impostos, isso viraria algo que manteria a casa de Abimeleque no futuro. Mas um rei ímpio, um líder ímpio, um governante ímpio está pouco se importando com aqueles que lideram. Esqueceram-se do Senhor, esqueceram-se da vontade do Senhor. Cada um faz o que é melhor para si, cada um faz o que acha mais oportuno. Saindo dali, vai dizer que o povo que conseguiu escapar desse segundo dia de morte se esconde numa torre. Versículo 46 diz assim: tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no tempo de Alberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou um machado e cortou uma ramada de árvore, e levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei vós também, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos uns 1000 homens e mulheres. Olha a forma como Abimeleque trata o seu povo. Eles escaparam da guerra, no dia seguinte foram trabalhar, ele foi no campo onde eles trabalhavam para destruir eles. Alguns fogem, se escondem numa torre, aliás,
câmara subterrânea, num espaço subterrâneo, a torre, no templo de Baal-berite. E Abimeleque então começa a arrancar as árvores ao redor, fazer lenha sobre o espaço e tacar fogo para que todos morram dentro. Foi o rei escolhido lá atrás. Foi o rei escolhido há 3 anos antes. Abimeleque é nosso irmão. Vai lá, ele vai ser o rei sobre nós. Ele só quer vingança. Vingança é algo normal. Ele quer matar os 70 que diziam que ele é filho ilegítimo. Vingança é normal. Vai lá ele e reine sobre nós. O rei escolhido se volta contra o seu próprio povo, a ponto de matar eles. E aí vem o grande ponto, que parece até zombaria do Senhor contra esse povo. Lembram-se como que Abimeleque contratou os 70 mercenários? Com 70 peças de prata tiradas de dentro do templo de Baal-berite. 70 peças de prata tiradas do templo do Deus que eles estavam adorando em Siquém. Ou seja, Deus, Baal-berite, o Baal-berite contratou Abimeleque, enriqueceu Abimeleque. Agora o povo que tinha escolhido Abimeleque sai correndo para dentro do templo, para se esconder dentro do templo de Baal-berite, dentro do templo do seu Deus. Ele vai nos proteger. Deus se vira e fala: não tem proteção para aqueles que preferiram servir a outro Deus, escolher um líder que eu não escolhi, servir a qualquer um outro. Deus até mesmo zomba, faz o líder que foi comprado por Baal-berite destruir não só o povo, mas destruir o próprio templo de Baal-berite. O Deus de Israel, o Deus nosso Senhor, Ele é soberano. Ele executa a sua vontade. E se a sua vontade não é semelhante à nossa, tem um problema com a nossa vontade. Para finalizar, Abimeleque não está muito satisfeito ainda, falta muita gente para matar. O rei que foi escolhido acha que ainda tem muita gente para matar. Versículo 50. E aqui eu começo a caminhar para o fim. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio à torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Ou seja, Abimeleque está louco querendo matar todo mundo. Então vem a outra grande surpresa do Senhor. Os siquemitas foram destruídos dentro do templo do seu Deus pagão. Abimeleque destruiu o templo, da onde tirou os recursos para ser rei. E agora vem outra grande ironia, outra grande zombaria do Senhor, dizendo: eu sou soberano. Versículo 53. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Como que Abimeleque matou os seus 69 irmãos? Sobre uma pedra. Como Deus faz Abimeleque morrer? Debaixo de uma pedra. Tudo aquilo que o homem engendrou, tudo aquilo que Abimeleque planejou, todas as suas artimanhas, todos os modos com que lidou, tudo aquilo que ele fez tentando se engrandecer e chamando os seus irmãos para o levantarem, os seus irmãos siquemitas para o levantarem, Deus aos poucos destruiu coisa por coisa. Primeiro destruiu a confiança do povo em Abimeleque, depois destruiu o povo sob Abimeleque, depois destruiu o templo que tinha financiado a campanha de Abimeleque, o templo de Baal-berite. E agora ele mata Abimeleque com seu principal modo de matar. Inclusive utiliza uma mulher que naquela época ainda não era uma guerreira. Mulheres não eram guerreiras naquela época, não serviam o exército. Utiliza uma mulher
para matar o grande rei Abimeleque. O Senhor zomba dos propósitos humanos. O Senhor zomba dos propósitos humanos quando esses propósitos não seguem a vontade do Senhor. Se tomarmos escolhas, se escolhermos pessoas apenas pela nossa vontade, haverá o dia em que o Senhor zombará de nós. Se nos afastarmos do Senhor, se vivermos de maneira a decidir, não tem rei sobre a minha vida, eu faço o que eu quiser, como o povo da época dos juízes fazia, um dia o Senhor zombará de nós. Devemos tomar cuidado. Eu coloquei do versículo 1 ao versículo 10, o versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 10, para mostrar uma pequena questão. Olha lá, eu vou ler rapidinho aqui. Capítulo 10, versículo 1. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e 30 cidades a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Do versículo 1 do capítulo 9 ao versículo 5 do capítulo 10, quantos inimigos externos de Israel aparecem? Nenhum. Até então os midianitas oprimiam, antes dele o povo de Canaã oprimia, sempre tinha um povo oprimindo. Durante 3 anos pelo menos, e mais depois, não tem um inimigo externo sequer. O inimigo está dentro do próprio povo. O grande legado de Gideão foi fazer o povo levantar o seu próprio inimigo, si mesmos. O Senhor zombará desse povo um dia. Por que eu falo que as nossas escolhas têm que ser de acordo com a vontade do Senhor? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos naquele dia virão para mim e dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, eu nunca os conheci. Não importa muitas vezes o título, a placa da igreja, nem mesmo às vezes o que a gente se chama de cristão. Se a nossa vontade não é a vontade do Senhor, um dia Ele cobrará isso de nós. Infelizmente, durante muitos anos, o Brasil não fez a vontade do Senhor. Os líderes que se colocaram lá não fizeram a vontade do Senhor, porque muitas vezes o povo de Deus não buscou também a vontade do Senhor. 2 aplicações para nós nesta manhã. Escolha seus líderes, escolha seus governantes, buscando a vontade do Senhor. Ore por eles. Ore para a decisão que você tomará daqui a 1 mês e meio, que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Ore para que o Senhor abençoe o nosso país, nos dando um presidente, nos dando governadores, deputados federais e senadores que estejam lá de acordo com a vontade dele. Não vá para a urna daqui a 1 mês e meio apenas pensando no que você acha melhor. Vá para a urna pedindo que o Senhor faça o melhor. Segunda aplicação: escolha candidatos que sejam de acordo e que vivam o mais parecido possível da vontade de Deus. Se Deus quiser, em breve apresentaremos um plano aqui para a Igreja Presbiteriana do Jardim das Fontes. Nós iremos organizar essa igreja de acordo com o crescimento que ela tiver nesse período. Os irmãos escolherão presbíteros, os irmãos escolherão pastores. Que nesse momento escolham-se pessoas que sirvam verdadeiramente o Senhor. Não escolha pessoas que são declaradamente contra Deus. Não escolha pessoas que a sua mente seja dúbia.
que por um lado fala acreditar em Deus, mas você olha para as ações e não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Escolha aqueles que mais se parecem com a vontade soberana de Deus. Nem todos são perfeitos e a gente sabe disso, porque todos são pecadores, haverá falhas, mas nós devemos buscar sempre aqueles que se parecem mais com a vontade do Senhor. Daqui 1 mês e meio nós vamos escolher os nossos governantes. Como chegaremos às urnas? Chegaremos apenas pelo que alguém nos falou, aquele candidato é legal, é bacana. Chegaremos com aquele sentimento, ninguém mais presta? Ou chegaremos depois de fazer escolhas bem feitas, analisar propostas, analisar biografia da pessoa e, acima de tudo, ter orado? Como nós chegaremos? Pense nisso. Líderes devem servir a Deus. Líderes que não servem a Deus são um peso para a nação. Nós temos que servir a Deus, porque se não servirmos a Deus, nós colocaremos líderes que são um peso para a nação. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela sua palavra que nos dá orientação para tudo em nossa vida. Passamos 8 capítulos vendo o Senhor levantar líderes, levantar pessoas para julgar Israel. Então chega um capítulo onde as pessoas se esquecem do Senhor e elas falam, nós vamos escolher os líderes. Senhor, quão terrível é quando as nossas escolhas não são de acordo com o que o Senhor quer. Não são de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. Não permita, ó Pai, que daqui a pouco tempo vivamos iguais os siquemitas, escolhendo apenas por achar mais legal, achar mais bonito, qualquer outro significado. Mas que escolhamos em oração, escolhamos aqueles que se parecem mais com um líder levantado pelo Senhor, escolhamos pessoas que sirvam ao Senhor. Talvez não encontraremos, e se não encontrarmos, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque quando uma nação não tem líderes que servem ao Senhor, essa nação sofre. Talvez chegaremos ao ponto de dizer, não tem nenhum, mas Senhor, tem misericórdia de nós, porque acima de tudo o Senhor é o Rei, acima de tudo o Senhor é o soberano, acima de tudo nós confiamos no Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém.